the door. I only wanna play a little ding dong. You can't keep me away. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify, porque pra quem não sabe, todos os conteúdos postados por aqui estão disponíveis por lá também. E bom, eu não vou enrolar muito na introdução, como vocês já sabem, eu não gosto. E também porque, gente, tem muito relato, eu acho que eu pesei um pouco a mão. E eu separei muitos relatos sobre Maledite. Então, aquela coisa de sempre, se inscreva no canal, curte o vídeo e hypa o vídeo se tiver aparecendo essa opção pra você. Então, agora, sem mais enrolações, porque, gente, tem muito relato e são relatos um pouco longos, então vamos lá. O primeiro se chama Maledite ou Demônio. Vamos ver. Oi, Li, me chamo Fulana, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Eu vou contar um relato de uma maledite, entre aspas, que surpreende todos até hoje. Sou evangélica e nessa igreja somos muito unidos e sempre fazemos passeios de final de ano. Alugamos ali uma casa de praia e todos os membros se disponibilizavam a ir com seus carros, assim todos poderiam participar. A família pastoral é composta pelo pastor, que eu vou chamar de Carlos, pela esposa Elaine, pela filha Melina, pelo filho Lucas, por Noêmia, mãe do pastor, e pela irmã dele, a Maledite, que aqui vou chamá-la de Sara. Sara é uma mocinha de 14 anos, só que na época do ocorrido ela tinha apenas 12. Sara sempre foi uma criança difícil, uma menina rebelde e violenta. Todos sempre acharam que ela tinha indícios de psicopatia, só que ao mesmo tempo ninguém conseguia pegá-la nem para fazer ali uma libertação e muito menos para levar ao médico à força. Uma vez Noêmia, a mãe dela, levou-a ao psicólogo e quase saiu de lá algemada. Isso porque Sara começou a chorar e inventou que o Carlos a estuprava. Inventou que ela passava fome, que batiam nela. E ela tinha uns teores de assuntos que a pessoa parava e pensava, né? Sabe? Porque uma criança não teria capacidade de inventar tudo aquilo. E é um detalhe importante, não há possibilidade de existirem esses abusos. Era tudo invenção dela. E ela própria se gabava de ser manipuladora e ser uma boa atriz. Ela era capaz de se machucar para incriminar alguém. Nessa época do psicólogo, ela tinha apenas 8 anos de idade. Todo passeio que íamos com a igreja, a Sara causava alguma confusão. Ela pegava ali uma faca, cortava o braço da gente, machucava, avançava em qualquer pessoa que desagradasse, enfim. E os discursos dela, já com 12 anos, parecia de uma mulher adulta e que deixava qualquer filósofo no chinelo. Ela pregava sobre a liberdade, dizia que não queria ser evangélica e que ninguém podia escolher o futuro dela. E que, isso lembrando, com uma faca na mão, e que ninguém iria obrigá-la a ser uma mensageira, que é o nome dado à mocidade da igreja. Ou seja, ela era bem conturbada. A igreja sempre foi muito doutrinada, onde as moças só usam saias, tinha ali o grupinho das velhas fiscais. E tudo isso irritava muito a Sara, sabe? Ela não gostava. Só que ela, por ser irmã do pastor, via que teria que ter uma reputação e uma responsabilidade maior ali, assim como Melina, sua sobrinha, que também era um pouco problemática, mas não tanto quanto ela. E se a gente achava que só a violência era demais, foi aí que o Satanás entrou na história. Sara se declarava satanista assumida, porém, pela pouca idade, a família era incrédula quanto a isso. Até porque ela cresceu no berço evangélico, então não fazia muito sentido. Sara vivia mexendo com velas, desenhando pentagramas e dizia que quando dormia ia parar em um outro local, um lugar que ela chamava de abracadabra. E isso até então parecia fantasia, né, pela palavra e tal.
E ela dizia que tinha uma família de bruxos lá e que ela estava pagando karma e por isso tinha que conviver ali. Ela começou a tomar chá de anis estrelado com uma vela acesa para poder chegar nesse lugar. E ela sempre tomava antes de dormir, pois ela ia para lá nos sonhos. E também fazia outros rituais, como enterrar o absorvente no quintal e depois de 6 dias pegar de volta. Ela também fazia oferendas de doces ou pratos específicos, só usava a cor roxa como roupa, até calcinha e sutiã tinha que ser roxo. E tinha dias que ela não podia comer certos tipos de alimentos. Todos eram muito incrédulos, então por isso parecia que era mais algo fantasioso da cabeça dela e algo assim, sem muito, sabe, cabimento, sabe? Pois a Sarah não tinha amigos e ela era muito violenta, então por causa disso ela meio que afastava as pessoas. E era como se ela fosse uma adulta no corpo de uma adolescente. Só que enquanto os adolescentes normais estavam brincando e passando pela puberdade, Sarah já tinha assuntos a respeito de sexo, tinha bom entendimento de medicina, medicamentos e procedimentos. E lembrando que para o evangelho é descartado todo tipo de religião, a não ser a deles, e o céu e o inferno. Só que a coisa foi ficando feia, pois Sarah começou a apresentar comportamentos estranhos. Começou a ter visões igual às visões da Raven mesmo. Gente, eu amava as visões da Raven. Era muito bom. Mas enfim, isso só dava tempo dela falar, sabe? Tipo, ela falava e o negócio logo acontecia. Uma vez, ela salvou o Lucas de se machucar quando o telhado caiu. Ela acertava coisas mínimas, por exemplo, um carro vermelho vai passar aqui na frente com a placa tal. E aí, segundos depois, acontecia exatamente do jeito que ela falava. Sarah tinha o poder da palavra. Se ela falava, tomara que você caia na rua, a pessoa caía. Ou então, se ela falava, hoje você vai sonhar com Satanás. E 4 pessoas juntas tiveram o mesmo sonho na mesma noite. Isso depois de o pastor ter feito ela ir para o monte e ela ter se irritado com o pastor e com as pessoas que estavam lá. Uma vez a irmã Noêmia bateu nela depois de uma dessas avançadas com a faca para cima da gente. E conforme ela levava a chinelada, ela gritava e todos os vidros se quebraram. Ela me lembrava muito uma mistura de Carrie a estranha com a órfã. E a essa altura a igreja já estava muito preocupada, pois estava parecendo uma possessão demoníaca. Uma vez, nessa praia, Sarah cortou todas as roupas da irmã Noêmia. Ela foi correr atrás dela e Sarah entrou para dentro do banheiro. Quando Noêmia foi entrar, Sarah pegou o pé dela com a porta. E aí o pé ficou entre a porta e a parede e ela esmagava. A irmã Noêmia gritava de dor. 5 homens não conseguiram abrir aquela porta. E a Sarah lá dentro gritava, vai, Azazel, me ajuda. Eu não acredito que eu falei isso alto. Azazel não gosto de pronunciar esse tipo de coisa não. Isso é um tipo de demônio. Ai, credo, ela falou um monte de nomes aqui que eu não vou repetir não. Tipo, vai fulano, me ajuda. Me ajuda outro fulano de tal, me ajuda mestre. E ela ficava dizendo que Lúcifer era seu mestre. Gente, eu não vou ficar pronunciando porque, não é bom não, tá? Esses nomes assim, não. Enfim, todos se assustaram muito com isso. E ela quase quebrou o pé da mãe. Sarah, uma menina de 12 anos, pesando por volta dos seus 45 a 50 quilos, e 5 homens adultos não conseguiam abrir aquela porta. No dia seguinte, estávamos indo a uma igrejinha no litoral mesmo. Como a gente estava como visitante e Carlos era o pastor, tínhamos que chegar mais cedo. Fomos andando e a rua era de areia. Do lado tinha um esgoto e uma plaquinha escrito duto enterrado. Por favor, não escavar. Se eu não me engano, era alguma tubulação, mas havia muito lixo em volta. Uma das meninas da igreja falou, Sarah, você quase quebrou o pé da sua mãe. Não faz isso não, Deus te castiga. E aí Sarah disse, não é Deus, é o cara lá de cima. Nisso,
Carlos a repreendeu. E na mesma hora, uma força invisível jogou ele dentro desse duto. A irmã, Noêmia, foi tentar ajudar e a mesma força jogou ela também. É claro que todo mundo se desesperou. Eles não conseguiam sair e até animal morto tinha ali, tinha lixo, preservativo, um monte de coisa. E como era areia de praia, eles apoiavam, mas só que ao mesmo tempo meio que iam se afundando, sabe? Então 3 rapazes que estavam passando ajudaram a tirar eles de lá. Voltamos para a casa, onde estávamos hospedados, que era a casa da praia, e eles não paravam de vomitar por conta da nojeira que era aquele esgoto. E aí, com um borrifador, eles fizeram até gargarejo, com medo de pegar alguma doença. Foram achar um hospital mais próximo, e aí o Nilson, o irmão da igreja, foi junto para acompanhar e Elaine foi também. Lá eles tiveram que tomar bezetacil, pois poderiam ter pego alguma infecção e tinha que ser um antibiótico. Além de uma série de exames e medicamentos, que, enfim, eles tiveram que se sujeitar. Até na ginecologia, a Noêmia teve que passar, pois para a mulher é mais suscetível à infecção, então é importante ver se tá tudo certinho. E bom, quando eles voltaram, Sara estava rindo para o chão, comendo uma banana. Bom, eu tenho muitos relatos com essa menina e eu, não sei se o que ela tem é psicopatia ou se é um demônio no corpo dela. Porque como pode, sabe, uma menina tão nova já ter envolvimento com seitas ou satanismo? E esse lugar que ela fala que vai, que ela dorme aqui e acorda lá? Como se tivesse 2 vidas, sabe? É muito estranho. Será que ela tem o que chamam de telecinese? Ou sei lá, será que é poder da palavra? Não sei. Eu só sei que Melina, a filha do pastor, também tem isso. Ela só não é tão violenta como Sara. Ela também mexe com algumas velas, pentagramas e denomina Lúcifer como seu mestre. E elas têm a mesma idade. Mas enfim, no dia em que Melina foi se batizar, parecia que alguma coisa não queria que ela chegasse à igreja. O Carlos perdeu a chave do carro e no caminho o carro quebrou. E na porta da igreja a Elaine desmaiou. Ainda assim, ela não chegou a se batizar. Melina já até chegou a falar depois de uma briga o seguinte: tomara que o carro capote 3 vezes. E só está protegido o Nilson e a irmã Socorro e a Odete. Já o senhor pai e a senhora avó, eu quero que arrebente. Eles estavam na Avenida Brasilândia, em São Paulo, quando um velho andarilho apareceu na frente do carro. Carlos foi desviar e o carro capotou 3 vezes. Carlos quebrou a perna e a clavícula e Noêmia bateu o nariz no vidro e também quebrou o nariz. E os 3 que ela protegeu, entre aspas, só tiveram arranhões leves. Elaine, mãe de Melina, apoia ela em tudo, como se soubesse de alguma coisa do passado. E ela acredita muito nas coisas que Melina fala. Uma certa vez, Carlos, Elaine e Noêmia iam ao mercado. Melina teve uma visão, do nada, ela parou e falou: "Mãe, não vai." Elaine questionou, dizendo: "O que foi, filha?" E aí ela disse: "A senhora vai se machucar." Elaine então desistiu e não foi. No caminho, Carlos bateu o carro. Ele machucou o braço e Noêmia bateu o joelho e teve uma luxação. Quando eles voltaram, Melina disse: "Eu disse, mãe, esse acidente te machucaria feio." Elaine agradeceu e ela tem orgulho e fala que tem uma filha bruxa. Eu tenho muitos outros relatos sobre Sara e Melina e se vocês quiserem eu posso enviar. Bom, alguém já viu alguma coisa parecida? Eu tenho medo e ao mesmo tempo curiosidade. Obrigada por ter lido o relato, desculpe por qualquer erro de ortografia e dei a opinião de vocês a respeito disso. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E bom, gente, o relato acaba por aqui e, bom, como ela pediu a opinião, peço que vocês que entendam um pouco mais sobre o assunto, sei lá, talvez dê uma explicação, do que possa ser isso. Se vocês já passaram por algo parecido, conhece alguém que, seja assim como essas 2 meninas. Eu não vou me estender muito, assim, na minha opinião, porque senão essa coletânea ela vai ficar muito
maior do que ela já tende a ficar. E também pela questão, gente, que eu, assim, vou ser bem sincera, eu não entendo muito, eu não sei o que pode ser. Confesso que do meio pra metade do relato eu imaginei que pudesse ser algum problema mental, mas na hora que chegou na parte que uma força jogou os dois no duto, então não tem como ser algo mental, ali já é algo sobrenatural. Então, não sei, de repente, né, elas, sei lá, começaram a seguir, né, uma outra religião, o que pega muito é a questão delas, principalmente da outra, né, ser muito jovem. Enfim, de repente já nasceu assim, né? Já nasceu ligada a alguma religião de ocultismo, eu não sei. Então, assim, coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse relato. E olha, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E vamos para o próximo, que se chama... deixa eu ver se tem um subtítulo. Tem. A Maledite que quase acabou com a minha gestação. Oi, Leandra, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Mia e não tem problema dizer, pois se trata de um apelido e os demais nomes na história já estarão trocados. Bom, eu vou iniciar bem de onde tudo começou, explicando detalhe por detalhe e desde já eu peço perdão se ficar muito grande. Mas será necessário toda essa explicação para ficar bem claro como tudo aconteceu. O ano era 2016, quando eu conheci quem hoje é meu atual marido. E quando começamos o nosso relacionamento, lembro-me que ele tinha uma família bem pequena, pois todo o restante moravam todos, assim, os restantes, né, dos familiares moravam distantes e não tinham contato há muitos anos. No ano seguinte, já em 2017, os tios se reencontraram de forma com que a família se reaproximasse novamente. E acabaram descobrindo que esse tempo todo longe, todos estariam morando no mesmo estado de novo. Sendo assim, com a reaproximação, né, da família, tínhamos que fazer visitas um ao outro. Lembrando-lhe que eu ainda era apenas namorada, mas já me fazia presente na família desde sempre. E dentre os parentes havia um tio, irmão da minha sogra, que foi o que mais se aproximou de todos e até hoje temos convívio. Ele é casado com uma mulher na qual vou chamar aqui de Eliane. Eliane tem 2 filhos homens e um deles morava com ela na época em que fomos visitar pela primeira vez. E isso era uma época de Páscoa. Esse filho de Eliane tinha uma melhor amiga de muitos anos, que vamos chamar de Lívia. Essa tal amiga, em todo o evento que tinha na família, ela sempre estava junto, como se ela fizesse parte da família também. E é claro que todos a tratavam muito bem, e eu principalmente. Ela era particularmente uma pessoa muito boa, sabe? Tinha um bom papo e era minha companhia feminina de copo, já que os outros eram todos mais velhos. Lívia tinha um filho onde o pai não o assumiu e ela o criava sozinho. Sendo assim, seu filho chamava de pai o filho de Eliane. No caso, né, o melhor amigo de Lívia, que vamos chamá-lo de Daniel. O meu relacionamento, assim, nunca foi um mar de rosas, Leandra. Eu já sofri muito com a relação ali, com relação à família dele, começando pela minha sogra, que nunca gostou de mim. Mesmo eu tentando conquistá-la de todas as formas possíveis, nunca foi o suficiente para ela. Mãe de menino, né? Já sabemos como funciona, ainda mais sendo filho único. Mas voltando ao contexto. Essa menina ficou muito próxima de nós e estava em tudo o que fazíamos. E nós jurávamos que ela e Daniel tinham algo a mais. Só não conseguimos provar que era verídico. Pois bem, no ano de 2019 eu engravidei da minha filha e ela estava acompanhando. Até porque, como eu disse, ela estava sempre presente em tudo. Só que logo assim que eu descobri a gestação, eu havia acabado de me separar, fruto de uma traição da parte dele. Então eu terminei e logo depois ele assumiu uma outra pessoa. Eu não sabia ainda que estava grávida, então eu sofri aquele luto ali pós-término. E lembrando, eu ainda não sabia da gestação. O tempo foi passando e eu fui superando aquilo tudo que havia passado. Só que com exatos 3 meses de gestação, eu descobri, né, que tinha um neném a caminho.
Eu tinha certeza que era dele, pois durante todo aquele tempo eu não havia, né, me relacionado com ninguém. E Liandra, lembra que eu disse, né, que a minha sogra nunca gostou de mim? Pois bem, quando eu vi o positivo, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: como é que eu vou aparecer depois desse tempo todo separada, dizendo que eu estava grávida dele? Essa mulher vai me matar. Ela não vai ter outra reação a não ser essa, né? Mas bem, eu não tinha muito para onde correr, então no dia seguinte, pela manhã, eu fui até a casa dele e contei sobre a gestação, né? A gestação repentina. E Li, em momento algum, ele cogitou dizer que não era dele. Mesmo estando em outro relacionamento, sabe? Ele, em momento algum, fez isso. Passou-se algumas horas e a mãe dele chegou do trabalho. Sendo assim, contamos a ela. E ela só não avançou em mim porque ele a segurou e me trancou dentro do quarto. Olha, depois daquele dia, tudo virou um caos, Liandra. Após 2 meses desse ocorrido, ele já havia se separado da outra menina, né, na qual assumiu quando nós estávamos separados, e começou a correr muito atrás de mim. Mas eu já havia superado e eu estava convicta a ter a minha neném sozinha. Não durou muito tempo e eu acabei voltando com ele. Pois, além dos meus pais falarem muito sobre eu ser uma mãe solteira e isso me pressionar muito, né? A insistência dele acabou me convencendo. E aí ele acabou me ganhando pelo cansaço, confesso. Então, voltamos a ter um relacionamento. E antes mesmo que eu pensasse em dar, sei lá, um para trás, ele já alugou uma casa para nós dois e comprou todos os móveis. E com apenas 2 semanas já estávamos morando juntos e com tudo comprado. E apesar de eu ter pestanejado muito para isso, eu estava até que me sentindo feliz dentro da minha casa nova. Mas o que eu não sabia era o que estava por vir. Sendo assim, entramos finalmente no enredo da maledite da história. Liandra, fomos morar em uma casa que foi onde eu cresci. Casa essa que era dos meus tios e que eles moraram por 23 anos juntos naquele lugar, antes de se separarem. Então, eu conhecia aquela casa melhor que a mim mesma. E no meu quarto ali do casal, havia um buraco feito na parede como se fosse para um encaixe de armário planejado. E naquele buraco, minha tia tinha um altar para seus santos. Eu nunca tive medo, até tudo começar a acontecer. Por volta ali do meu 7º mês de gestação, eu e meu esposo começamos a brigar muito. E era brigas por tudo e por nada. Aquilo estava me desgastando demais, fora que ele começou a ficar diferente, meio agressivo, sabe? Eram brigas e mais brigas, e o dinheiro não rendia para nada. Eu esqueci de citar, mas logo assim que fomos morar juntos, adotamos um gato e uma cachorrinha, na qual era minha companheira para tudo. Eu me apeguei muito a ela e assim, ela era minha fiel escudeira. Enfim, com todas aquelas brigas constantes, eu comecei a me sentir muito cansada e estava sempre sentindo algo, como uma presença ruim no ambiente, sabe? Até que um certo dia, Liandra, isso véspera de Natal, fomos para a minha sogra para passar a festividade lá e deixamos os nossos bichinhos em casa, bem de saúde, com bastante água e comida, e sempre soltos para brincar e dormir onde quisessem. Passou-se o Natal e retornamos para casa. Quando eu cheguei, eu notei um certo silêncio e estranhei, sabe? Já que a Petra, a cachorra, não veio até a mim assim que cheguei, pois isso era um costume dela, então eu achei estranho ela não vir. Fui à procura de Petra e vi a cena que acabou comigo. Minha cachorrinha estava morta no meio da lavanderia, com muito sangue ali nas partes íntimas dela. Também saía sangue pela boca e todos os orifícios de seu corpo havia sangue. E alguns bichinhos também. Ai, como eu chorei, Liandra. Nossa, eu chorei muito. E depois de muito choro, eu fui à procura da gata, que também senti faltando, né, quando eu cheguei. E adivinha? Estava no mesmo estado. Liandra, eu achei que eu iria ter um treco. Eu fiquei muito, muito mal e não consegui entender o porquê de tudo aquilo.
Após uns dias, veio então o dia 31, o Réveillon, onde iríamos passar também em minha sogra. E lembra daquela amiga, a tal Lívia? Então, ela também foi para minha sogra para passar o Réveillon com a gente. Depois de 2 dias da virada, ou seja, dia 3/1 de 2020, ainda estávamos todos em minha sogra, inclusive a Lívia, na qual era de uma religião de matriz africana que eu não irei citar qual, pois eu realmente não sei dizer qual é ao certo. Bom, no dia ela estava em seu preceito ou obrigação, uma coisa assim que eu não sei ao certo. Ela vestia branco e usava suas guias envolvidas no pescoço. Só que mesmo eu não sendo da religião, pelo pouco que entendo, sei que não se deve estar no meio de bebidas e outras coisas. Se eu tiver errada, me corrija. Mas pelo que eu sei, não pode. E neste dia, depois de muita festa, minha sogra de repente ficou diferente. Sua voz e suas expressões mudaram. Ela começou a ficar muito alterada e gritava muito alto. E ela gritava: ela quer ele. Ela fez macumba pro meu filho e eu não vou deixar ela levar ele. Sabe, coisas absurdas saíam da boca dela. E como eu era a esposa dele, todos ali acharam que ela estava falando de mim. Então eu comecei a me sentir muito mal. Meu bebê ficou muito agitado, eu acredito que tenha sido pela presença de algo sobrenatural. Então eu achei melhor me retirar do local. E a tal amiga se trancou dentro do quarto da casa, alegando estar passando muito mal também. Enquanto isso, Eliane preparava um banho para ajudar a tirar aquilo que estava em minha sogra. Dias se passaram e as brigas dentro da minha casa sempre continuando. Eu não conseguia confiar nele nem um pouco, até porque já havia tido traições, causando assim ainda mais briga entre nós dois, né? E foi aí que eu comecei a sentir muito cheiro de podre pela casa. E esse cheiro, ele sempre surgia do nada e também ia embora do nada. Algumas vezes eu sonhava com uma sombra masculina muito alta que sempre se escondia dentro do meu banheiro. Ou então eu via ela me observando de dentro daquele buraco na qual a minha tia tinha o seu altar quando morava na casa. Bom, com 8 meses de gestação, finalmente fomos arrumar o quarto da nossa menina. E foi então, Leandra, que enquanto ele montava o berço da neném, ele se transformou. Eu falei uma simples frase para ele, sobre ele estar errando na posição da grade do berço. E ele veio transtornado para cima de mim. Eu fiquei apavorada, pois eu nunca o vi assim. E Leandra, eu fiquei apavorada. Eu corri muito, tranquei a porta do quarto e ele batia muito nela, como se fosse derrubá-la, e gritava: eu vou matar ela, eu vou matar ela. Eu não citei aqui, mas meu pai é pastor. E imediatamente eu peguei o meu telefone e liguei para o meu pai. O que eu não sabia era que Deus já tinha avisado ao meu pai o que estava acontecendo. E no momento em que eu liguei para o meu pai, um silêncio ensurdecedor tomou conta da casa. Eu contei para o meu pai em prantos e ele apenas disse: onde ele está? Coloque a ligação no viva voz e vá até ele. E assim eu fiz, como ele pediu. Fui atrás do meu esposo e ao chegar próximo, eu pude perceber que ele estava quebrando algo no terraço. Quando gritei seu nome, ele desceu as escadas do terraço com uma faca na mão, apontada para mim. Eu fiquei paralisada, não conseguia nem reagir. E na ligação, o meu pai orava muito. E nisso, o meu esposo, ouvindo o meu pai orar, começou a gritar. E ele gritava: desliga isso, eu não quero ouvir, desliga. E durante a oração, ele foi perdendo a força. Eu consegui tirar a faca de sua mão e lhe dei um abraço, fazendo com que ele caísse no choro. Naquele momento, Leandra, parece que ele voltou em si e começou a se questionar o que estava acontecendo, sem entender o porquê dele estar ali daquela forma. Entramos para dentro da casa e eu liguei para minha sogra, na qual também me informou que já tinha sido alertada. Meu esposo, chorando muito, falava: manda ela calar a boca, ela quer que eu te mate, manda ela calar a boca, e tampava seus ouvidos,
sabe, pressionando as mãos muito forte sobre eles. O questionei querendo saber de quem ele estava falando. E ele dizia que tinha uma mulher na casa gritando para ele nos matar, eu e a minha filha que ainda estava no ventre. Minha sogra entrou em oração pelo filho e naquele momento, Liandra, a minha barriga, que estava gigantesca, né, devido à gestação ali, simplesmente murchou por inteira. Eu fiquei desesperada e me ajoelhei chorando, tentando entender, né, o que estava acontecendo. E após eternos minutos, a minha barriga simplesmente voltou ao normal e eu senti muitos chutes vindo do bebê. E tudo isso me deixou muito confusa, mas ao mesmo tempo feliz por saber que o meu bebê estava bem. Bom, minha sogra retornou a ligação e disse que via o meu bebê acorrentado, sendo muito apertado pelas correntes e muito roxo também. E que no momento da oração ela disse que as correntes iam se apertando cada vez mais, quase me matando, quase que matando o neném no ventre. E foi quando um anjo com uma espada de fogo cortava aquelas correntes e ela pôde ver o bebê se soltando e se esticando no ventre. Acredito que tenha sido o momento em que a minha barriga esticou e eu senti muitos chutes. Durante um tempo após este ocorrido, tudo se acalmou, até que eu tive um sonho. Neste sonho, eu estava dormindo na minha cama, como na vida real, e eu ouvia barulhos na porta principal da sala, que era de vidro. Eu me levantava rapidamente e senti muito cheiro de mendigo, sabe, de sujeira. Acho que é isso, enfim, de pessoa que não toma banho. Eu caminhava pelo corredor onde dava acesso para a tal escada do terraço e o cheiro de podre só aumentava. E foi quando um homem, como se fosse um mendigo mesmo, fedendo muito, desceu aquelas escadas segurando com ele um saco de lixo em suas costas, como aqueles que levam garrafas plásticas e latinhas, sabe? Bom, ele desceu as escadas, se aproximou de mim e eu, bem assustada, disse: "Moço, pelo amor de Deus, vá embora. Eu não te fiz nada. Eu estou grávida. Não faça nada comigo e com o meu bebê. Por favor, vá embora." E aí ele virou para mim e disse: "Agora que você me viu, eu tenho que te matar." E eu apenas respondi: "Moço, eu lhe dou o que quiser, mas por favor, poupe o meu bebê." E ele me perguntou: "O que você pode fazer por mim então?" E nesse momento parece que houve um corte na linha do tempo ali no sonho e eu fui para uma outra cena, onde este homem que antes estava vestido como um mendigo simplesmente aparecia dentro do quarto da minha bebê, sentado em uma mesa gigantesca. Só que dessa vez ele estava de terno e gravata, super arrumado. E enquanto isso eu pegava todos os alimentos da minha casa e passava horas alimentando. Bom, depois eu acordei deste sonho e resolvi contar sobre o sonho para minha sogra. E aí ela me disse: "Você está alimentando as discussões e as maldades que estão jogando contra vocês. Este sonho é um aviso." Passou-se um tempo, a nossa bebê nasceu e essa amiga, a Lívia, continuava presente em nossas vidas. Lembro-me que logo após o nascimento de nossa bebê, ela deu 2 bores tamanho G para minha bebê, que era recém-nascida, e guardem bem essa informação. Eu achei linda a roupinha, mas, precisei deixar guardada, pois eram grandes para minha bebê usar, pois ela era RN, Enfim, após alguns meses, acredito que minha filha já estava ali por volta dos seus 4, 5 meses de nascida, e toda aquela perturbação dentro da casa retornou, só que agora pior. Eu sempre fui sensitiva, mas pela primeira vez me vi incrédula com algo sobrenatural. Leandra, simplesmente eu comecei a ouvir passos dentro de casa e uma risada travessa, mas eu não conseguia ainda ver o que era. Até que um dia eu senti uma presença próxima e quando eu me virei, eu vi a minha bebê de 5 meses correndo pelo corredor e gargalhando muito da minha cara. É isso mesmo, Leandra. Minha bebê de 5 meses. Eu corri para a sala e quando cheguei lá, minha filha estava dormindo no carrinho, como eu havia deixado. Apesar de que eu sabia, que não era ela, pois ela era uma bebê de 5 meses, não anda, muito menos corre.
Enfim, eu fui tentando ignorar estes fatos, pois meu marido é muito frouxo para esse tipo de situação. Então eu não queria assustá-lo contando o que estava vendo, até porque ele também não poderia me ajudar. 2 dias depois dessa aparição, estávamos na minha sogra. Eu fui lavar louça e senti aquela mesma presença atrás de mim. Nesse momento, minha sogra estava sentada na mesa da cozinha tomando o café da tarde e durante a nossa conversa eu ouvi aquela mesma gargalhada travessa. Me assustei e me virei para trás para ver o que era. E eu juro, Leandra, mais uma vez era a figura da minha bebê em pé, rindo da minha cara. Só que dessa vez ela estava parada no meio da passagem entre a sala e a cozinha. Fingi costume, mas a minha sogra notou meu incômodo. E foi quando ela me perguntou: "Você também tá vendo?" Leandra, eu gelei, pois eu não imaginei que ela estava conseguindo ver também aquela coisa. Ela deu uma risada e eu pude perceber que não era mais a minha sogra falando. Aquilo, minha sogra, entre aspas, me chamou para sentar na mesa e disse: "Sabe por que está te perturbando e rindo de você? Porque você precisa ser mais sábia. Você briga com o menino por tudo e por nada. Fizeram isso para vocês, para destruir vocês. E você está caindo na armadilha. Para de ser boba." Eu questionei, querendo saber quem é, mas ela disse que não tinha autorização para dizer e que eu iria descobrir com o tempo. E foi quando o meu marido entrou e disse: "Foi fulana de tal." Nesse momento, Leandra, o que estava na minha sogra disse: "Língua de trapo mesmo, né, Zé? Você é um fofoqueiro." Ou seja, também não era o marido dela, era outra pessoa no lugar do marido dela. E lhe confesso que eu fiquei perdida e sem entender. Muito assustada com o nome que deram, que foi o da amiga que contei lá atrás, até porque eu não conseguia imaginar nem o porquê dela, fazer aquilo. E aí eu me questionei: será que eles tiveram um caso e ela estava com raiva por ele estar comigo? E bom, se isso aconteceu, Leandra, eu nunca soube de fato. Mas depois do ocorrido, fomos para casa e no dia seguinte era o meu plantão de 12 horas no trabalho. No momento da minha pausa, eu saí para fumar e o meu supervisor veio atrás e sentou-se na cadeira ao meu lado. Abaixou o seu chapéu e eu vi que o seu tom de voz mudou. E foi quando ele repetidamente puxou o assunto sobre o dia anterior do nada, sendo que ele nem sabia de nada, Mas é aquilo, Eu nem havia comentado nada com o meu supervisor. Então, como assim, E foram essas perguntas que me fiz na hora. E naquele momento apenas parei e ouvi o que ele tinha para me dizer. Durante a conversa, ele me pediu cigarro e deixou claro: procure algo na sua casa. É aquilo que está te atormentando. Quando você achar, saberá exatamente o que é aquilo. Depois apagou-se seu cigarro nas palmas das mãos e foi embora. E ficou claro que ali o Zé veio para me ajudar. Meu expediente acabou e eu não via a hora de chegar em casa, Leandra. E quando finalmente eu cheguei na minha casa, eu corri e comecei a vasculhar por toda a casa, procurando o que poderia ter sido oferecido para o trabalho. Eu passei horas procurando, até que eu, muito cansada, apenas gritei: "Me ajuda, Deus! Me ajuda, Zé! Eu não tô achando!" E foi aí que eu abri o guarda-roupa, ali o guarda-roupa da minha bebê, e vi os 2 bores que ela havia presenteado à minha bebê, logo que ela nasceu. Eu sabia que era aquilo. Parecia que havia setas em cima dela indicando, sério mesmo. E, enfim, eu só soube que era aquilo e corri rapidamente para queimar. Fomos eu e o meu marido para o terraço, fizemos uma mini fogueira com tijolos e taquei fogo nas roupinhas. E, Leandra do céu, aquilo pegou fogo tão rápido, mas tão rápido. E dentro do fogo surgiram rostos gritando muito, e era muito nítido. Meu marido ficou pálido, sem reação, apenas muito assustado e incrédulo. E foi quando tudo fez sentido para nós. Ela não foi ao chá de bebê, mas me prometeu um presente.
Esperou que a criança nascesse, pois o trabalho era para a criança não nascer com vida. E não tendo sucesso, deu uma roupa para que a criança usasse depois, né? Por isso o tamanho um pouco maior, então foi proposital. E aí ela sabia que aquilo ficaria guardado por um bom tempo pela diferença de tamanho. Enfim, ela sabia que aquilo ficaria igual um parasita dentro da minha casa. E lembra do caso da minha sogra, que falou, ela fez macumba para ele? Bom, ela estava no momento. Então não era para mim, não era de mim que aquilo falava, era dela. Por isso ela correu ali do local alegando estar passando mal. Porque ela sabia que a entidade estava falando dela. E tudo isso que ela fez foi por pura inveja. Afinal, ela era mãe solteira e queria ter tudo o que eu estava tendo. Apesar de sua infidelidade, ele era um ótimo homem, né? Um ótimo homem de casa, provedor e também um bom pai. E era essa vida que ela queria para ela. E infelizmente, na minha ingenuidade, eu nunca imaginei que logo ela estaria fazendo esse tipo de coisa para nós. Sinceramente, a todo momento eu achava que eram coisas vindo da mãe dele. Até porque, como eu havia dito, ela nunca gostou de mim e sempre deixou claro a sua indignação sobre o nosso relacionamento. Após toda essa revelação que tivemos, decidimos não manter contato mais com Lívia. Nós a excluímos de todas as redes sociais e durante um tempo paramos de estar presentes nos eventos da família em que ela estivesse também. Até que ela por si só se afastou de vez. E faz anos que eu não a vejo e nem tenho notícias. Hoje não vivemos em um mar de rosas, mas situações como essa nunca tínhamos passado antes. Esse foi o meu relato, é completamente verídico e peço desculpas pelos erros ortográficos. Espero que tenha gostado, muito sucesso e um beijo. Um beijo, tá? Muito obrigada. E é aquilo, né? Vem de lugares que a gente menos espera. Você pensava que poderia ser da sua sogra e era dela que tava ali sonsinha o tempo todo. E assim, sabe o que eu acho? Essa questão que você pontuou ali de não saber se eles já tiveram algo ou não. Eu acredito que se eles tivessem tido alguma coisa, ela poderia ter feito uma amarração amorosa para ele. Aparentemente, pelo que você conta, não foi o que aconteceu. E aí, como eles não tiveram nada, não teve como ela fazer isso, ela tentava atacar você. Porque provavelmente ela queria ver você sendo uma mãe solteira, e ela deve ter ficado puta que viu ele, né, tomando a atitude de pai, enfim, né, o que ele realmente deve fazer como pai da criança, enfim. E ela provavelmente ficou com muita inveja de você e da situação. Eu não acredito que tipo assim, ela queria ele, entende? Eu acho que o problema não era com ele, era com você. Alguma coisa, alguma inveja, alguma raiva, eu acho que ela tinha, era de você e não dele em si, entendeu? Porque querendo ou não, o negócio só recaía sobre você e sobre a criança, então eu acredito que era sobre você mesmo e não sobre ele. Mas enfim, um beijo, muito obrigada, tá? Não vou me estender muito, tá, gente, entre um relato ou outro, porque a coletânea vai ficar muito grande. Então vamos para o próximo. Deixa eu só ver aqui. O próximo relato se chama Um Demônio em Minha Vida. Oi, Leandra, meu nome é Fulana, mas você pode me chamar pelo nome fictício de Giovana. E eu estou usando o e-mail do meu esposo, Fulano, mas que no decorrer do relato eu vou chamá-lo de João. Só para não expor muito, enfim, eu também usei o e-mail dele para te enviar, pois o meu está com problemas. Enfim, eu tive a coragem de vir aqui te contar o meu relato, pois sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha de falar sobre isso. Mas, com todos esses anos, eu decidi que não aguento mais manter isso guardado. Detalhe, esse relato é bem grande. Então, sem mais enrolação, vamos para o relato. Vamos lá. Eu criei coragem de contar isso depois que eu comecei a assistir o seu canal e ver que não é só eu que vivi coisas horríveis na vida. Então, vamos lá. Tudo começou aqui onde eu moro. E eu moro aqui praticamente a minha vida toda. O lugar se chama tal, que eu acho melhor não falar também. Ela falou também, peço que não diga o nome. E bom, quando eu tinha apenas 5 anos, eu vivia uma vida boa, sabe? Com a minha avó e o meu vô, que na época era um pouco doente, mas a gente era feliz. E nessa casa morava só a gente. Mas um belo dia, minha avó acolheu o irmão dela para morar com a gente, pois ele estava sem lugar para ficar. Então,
Minha avó, né, com todo o amor e a inocência dela, acolheu ele lá em casa. E Liandra, foi o erro mais terrível que ela cometeu. Mas deixando claro aqui que eu nunca a culpo, sabe, pelo que aconteceu, pois a minha avó é minha vida e eu amo ela demais. Enfim, ele foi morar lá em casa e ele bebia muita pinga, sabe? Mas até então não era um problema, porque a gente dormia nos quartos, né? E ele dormia na sala quando chegava bêbado. Mas teve uma infeliz noite, que eu não sei o que havia acontecido, que ele chegou muito nervoso e muito bêbado, fedendo a pinga e a cigarro. E simplesmente entrou no meu quarto e deitou na minha cama. Na hora, eu muito pequena, assustada, sem entender nada, falava para ele: tio, o senhor dorme lá na sala, não é aqui não. E ele, Liandra, respondeu com uma ignorância que eu nunca tinha visto. Como se aquilo que eu falei fosse como um tapa na cara dele, e ele me disse: ah, menina, você é uma criança muito mal educada. Quer saber? Eu vou te educar e você vai aprender o que é respeito nessa vida. E então ele fez o que eu nunca esqueci e sinto muito nojo até hoje quando eu lembro. Ele começou a me bater muito e ele me estuprava com tanta força que eu só chorava e sangrava calada. Um detalhe muito importante era que a minha avó e o meu avô tomavam uns remédios muito fortes para dormir, então eles não acordavam à noite. E o meu tio amordaçou a minha boca para que ninguém ouvisse, então eu tive que suportar tudo aquilo como se fosse uma prostituta qualquer, sendo que eu só tinha 5 anos de idade. Eu não sabia de quase nada, mas desde então eu conhecia a maldade das pessoas. Bom, depois disso, eu toda machucada e desolada, eu não sabia o que fazer, pois ele me ameaçava e fazia questão de me dar beliscões e pontapés quando ninguém olhava, ou quando a minha avó não estava em casa. E eu fui ficando uma criança completamente revoltada e sem voz dentro de casa. Minha avó até perguntava o que tinha acontecido comigo, né, que eu não estava comendo, não queria ficar dentro de casa, enfim. Mas eu simplesmente respondia que não era nada, que eu só queria que ela me deixasse em paz. E bom, a partir desses momentos, né, desse momento, eu comecei a ver coisas dentro daquela casa, e eram coisas espirituais. Então eu, com um ódio enorme no coração, pedia para qualquer coisa me dar vingança e justiça. Eu dizia para essas coisas que eu via que eu odiava aquele homem e que eu queria que ele morresse e saísse da minha vida para sempre. Então foi aí que tudo começou, pois eu vi o diabo, Liandra. Mas não era o diabo feio como todos conhecem. Ele era normal, como se fosse uma pessoa. Só que como eu tinha muito medo das pessoas adultas, ele veio em forma de criança. E criança essa que a minha avó dizia ser meu amigo imaginário. Mas esse amigo que fez o que eu me arrependi pro resto da vida. Foi esse amigo que fez o que eu me arrependi pro resto da vida. Ele no começo dizia que eu era maravilhosa e que eu era a melhor amiga dele. Depois ele foi me deixando agressiva com outras crianças. Pedia para mim bater e xingar e pedia para eu ser mal criada. Mas eu não gostava de fazer isso, então ele disse que se eu fosse assim, eu podia pedir o que quisesse para ele. Então, Liandra, eu com o coração amargurado e cheio de ódio, com tão pouca idade, acabei pedindo para ele que sumisse com o meu tio. Sabe, aquele desgraçado que acabou com a minha infância. Para mim, aquilo era uma coisa boa, sabe? Porque eu pensava que ele não merecia viver depois de ter feito o que fez comigo. Então, ele disse, né, o diabo disse que iria fazer. Porém, eu tinha que prometer que eu ia ser uma amiga dele e que eu seria essa amiga para sempre. E que eu ia ser uma pessoa mal criada, assim como ele tinha me pedido. E eu, ingênua, aceitei. Depois disso, Leandro, meu tio desapareceu e encontramos o crânio dele jogado numa mata perto da cidade. E só encontramos isso anos depois. E aí fizeram uns exames lá, que eu não sei bem como funciona, e aí descobriram que o crânio era dele. Mas a causa da morte até hoje ninguém sabe. E ele simplesmente morreu assim,
sem nem ter direito de um enterro digno e ser achado só anos depois da sua morte, assim como eu desejava a todo momento. E bom, né, como meu amigo imaginário havia cumprido a promessa dele, eu consequentemente teria que cumprir a minha. E então, Liandra, anos foram se passando e eu, uma criança completamente maldosa e desamparada, comecei ali a ver os meus erros. A minha mãe foi presa, então eu tive que morar com a minha tia. E lá com a minha tia, eu e a minha irmã sofríamos muito. Até fome a Maledite deixava a gente passar. E quando a gente não gostava de comer alguma coisa, tipo brócolis, que eu me lembro bem que eu não gostava, ela simplesmente não deixava a gente comer nada, se não comesse o brócolis antes. E eu, uma criança muito turrona, não comia e passava fome só pelo ego. Então, depois disso, minha mãe saiu da cadeia e a gente pôde voltar a morar com ela. Ela se casou e engravidou. Quando ela engravidou, esse meu amigo imaginário odiava o meu irmão e pedia todos os dias para mim dar um jeito de matar ele na barriga da minha mãe. E eu estava com esse intuito de fazer isso, até porque ele me ameaçava, dizendo que se eu não fizesse isso, ele iria fazer o meu tio me visitar todos os dias à noite. Então, depois de algumas tentativas falhas, finalmente o meu irmão nasceu e eu poderia fazer o que o meu amigo pediu. Mas quando o meu irmão nasceu, ele ficou internado, assim, por alguns dias, pois ali no parto, enfim, teve algumas complicações, inclusive quase que minha mãe morreu também ali na hora do parto. Até que foram se passando os dias e finalmente o meu irmão teve alta e chegou em casa. E Liandra, confesso pra você que quando eu vi o rostinho dele todo branquinho e gordinho, sabe, todo fofinho, eu voltei a ser aquela menina tão meiga e doce que eu era antes. E ali eu vi que eu não teria coragem de tirar a vida de uma criança tão linda como aquela. E ainda por cima, que naquele momento eu sabia que o amava demais. E nisso eu estou até esquecendo de dizer, mas eu estava com 8 para 9 anos de idade, né? Pois os anos foram se passando. Então, desde essa época, a gente passou a ir para a igreja. E aí, esse amigo imaginário havia sumido por um tempo. E ele ficou sumido assim por um bom tempo. Acredito que foi porque passamos, né, a frequentar a igreja, enfim. E nessa fase estava tudo muito bom. Era tudo maravilhoso na nossa família, sabe? Estava tudo muito bom mesmo. E eu esqueci de dizer também que a minha mãe estava casada com um outro rapaz que não era o meu pai. Então, é aquele ditado, né? A alegria do pobre dura muito pouco. E foi assim mesmo. A família que antes estava perfeita começou a desmoronar. E logo a minha mãe se separou do amor da vida dela da pior forma possível. E aí, a família acabou. Depois disso, o meu irmão, já com 4 anos de idade, o pai dele, que era, né, Ah, gente, que loucura! Então, no caso, assim, é porque ela não explicou isso muito bem aqui, mas é o que deu a entender. Eles ficaram nessa fase boa durante uns 4 anos. Uns 4 anos. Porque quando eles se separaram, olha, depois disso, meu irmão estava com 4 anos e foi quando o pai dele se suicidou. E foi um completo chororô e todo mundo ficou muito triste. Não pelo cafajeste do pai do meu irmão, mas pelo meu irmão, sabe, tadinho, tão novo, perder o pai. E aí, depois disso, a minha mãe se afundou nas drogas e na bebida. Não que ela é uma má pessoa, mas infelizmente ela usa muito. Então, para sair daquela vida, eu conheci o meu esposo na época com 13 anos. A gente namorou por um mês e logo ele me pediu em casamento. E assim que eu fiz 14 anos, a gente se casou. E enfim, Ili, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por amar ele assim e ter conhecido ele, pois é um homem maravilhoso e que suportou maus bocados comigo. E foi aí que tudo retornou de novo, sabe? O meu amigo imaginário, que já não era tão amigo mais assim, né? Não era tão amigo. Eu ficava louca em casa. E todas as noites eu dizia para o meu marido que ele estava vindo me cobrar.
E esse amigo já não me apresentava mais como criança. Agora ele se apresentava como o próprio demônio. Feio, esquisito, sem um dos olhos, com uma pele bem gelada e peluda, com chifres retorcidos e olhos que dava para ver o inferno todo dentro deles. Leandra, me desculpa, pois eu sou cristã, mas não visito igrejas. Mas espero que pela minha descrição eu não seja julgada, pois eu não sei se soa como desrespeito eu falar a palavra diabo. Mas a minha descrição é essa desse ser que era a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida. Então ele começou a me perseguir, sabe? E toda noite era uma luta. Diz meu esposo que após essas crises eu conseguia dormir e me acalmar, mas era coisa de 20 minutos e eu já acordava com esse bicho em mim. E ele dizia pro meu esposo que ele não tinha direito sobre mim, que eu era dele e que eu sempre fui e que eu ia continuar sendo. Incorporada nela, gente, que doideira. Ele então pegava facas, mais no corpo dela, né? E dizia que iria cortar a minha língua. E o meu marido sempre impedindo e pedindo para mim voltar. Ele fazia várias orações por mim, ficava lendo a Bíblia para ver se essa coisa saía de mim. Até que em algum momento sempre dava certo. Porém, essa coisa era bem forte e demorava horas para sair. Então, o meu esposo, né, ficava ali horas e horas em oração e em pedidos, né? Bom, até que as coisas foram se intensificando mais e mais. Ele arrancava meus cabelos, tentava me matar enquanto o meu marido cochilava. E já teve até uma noite em que o meu marido me pegou pendurada numa corda, quase morrendo. Teve uma outra situação também que ele me encontrou com os pulsos cortados. Em uma outra, o travesseiro estava no meu rosto, me asfixiando, como se tivesse alguma pessoa, alguma coisa pressionando o travesseiro contra mim. A gente nunca foi em hospital, em nada, sabe? Por medo de falarem que eu era louca, pois eu sabia que não era. Então passamos essa barra por um bom tempo e então veio a primeira desgraça de todas no nosso casamento. Eu estava grávida e não sabia e tive um aborto espontâneo. Até então a gente não sabia o porquê disso e não tinha como fazer exames também. Então o tempo passou e nisso entrou uma maledite na minha vida. E eu e meu esposo brigávamos muito, muito mesmo. Mas fomos para uma fazenda para poder morar. E por conta dessa mudança, as nossas brigas pararam e estava tudo calmo, estava tudo tranquilo e fluindo bem até então. Até que um belo dia, adivinha? Eu comecei a passar mal e a sangrar muito e senti uma dor infernal. E sim, Leandra, eu estava perdendo outro bebê. Só que esse foi pior, pois eu sofri muito. E depois o diabo veio me dizer que eu não iria conseguir ser mãe. E que todos esses filhos seriam dele. E que ele iria levar todos. Ele até chegou a me mostrar eles em sonho. O primeiro, um menino lindo, a cara do meu esposo. E a segunda, uma menina com olhos castanhos e cabelos lisos, assim como o meu. E lhe confesso que eu chorei tanto, tanto, e eu pedia muito perdão para Deus, sabe, por tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu fiz de errado. Eu pedia com toda tristeza no mundo, sabe, para Deus mudar isso e para Ele não me desamparar. E esses pedidos em lágrimas foram respondidos. Depois de muita guerra com esse diabo e todos os médicos dizendo que eu não poderia engravidar mais, eu engravidei, para a honra e glória de Deus. E quando eu engravidei, os médicos diziam que não era para mim criar muitas esperanças não, pois provavelmente eu ia perder com menos de 5 meses de gestação, porque o meu útero não segurava. Então, se passou 5 meses e eu comecei a sentir ela, porque sim, era uma menina. A gente já tinha feito chá revelação e tudo mais, e eu sentia ela e o meu coração se aquecia tanto, mas tanto, que eu ficava muito feliz. E então, enfim, ela nasceu. E hoje está com 1 ano e 2 meses, que fez ontem, né? Ontem relacionado ao dia que ela enviou o relato. E bom, eu e meu esposo, graças a Deus, superamos isso tudo, né, na nossa vida. E hoje, nossa vida está tranquila. E estamos com 4 anos de casados.
Atualmente eu estou com 18 anos e vivo uma vida bem tranquila. Aquele bicho que me atormentava sumiu, graças a Deus. E ele sumiu por conta de muitas orações e muita fé em Deus. E também muito apoio do meu esposo, porque eu sei que sozinha, com certeza, eu não conseguiria. Meu irmão hoje está com 10 anos, muito lindo, e meu esposo com 22 anos. Minha mãe está bem, porém com os vícios ainda. Meu pai, biológico, né, se casou com uma mulher pinguça e prostituta que só vive no bar e coloca chifres nele direto. Minha avó está com problema em um dos olhos, não enxerga direito, mas está bem, graças a Deus. Fora isso, ela está bem saudável. E o meu avô morreu quando eu ainda era jovem. E eu agora sou crente em Deus. Não visito igrejas, mas criei um grupo de apoio a todos aqueles que precisam e que se sentem rejeitados pelos templos. Obrigada, Leandra, por ler a minha história e peço a todos que não me julguem. E espero que você leia o meu relato, pois mandei do fundo do coração como um desabafo para vocês. Vou te mandar uma foto de como estamos hoje, né? Eu, meu esposo e a minha filha, mas peço que não mostre. É só para você ver como estamos bem, graças a Deus. A foto não veio. Então, eu não sei se foi eu que na hora de encaminhar não incluí o anexo ou talvez ela que tenha esquecido. E, gente, que história, né? Sabe uma coisa que foi assim uma parada que me chamou muita atenção? Por exemplo, ela passou por uma situação onde ela ficou muito vulnerável, que foi a questão do estupro. E eu acredito que ali o mal, tipo, o inimigo, o demônio, o diabo, enfim, chame como quiser. Eu acho que ele viu a situação e sabia que ele tinha como tirar proveito daquela situação, sabe? Pois ela estava frágil, com muita raiva no coração, com muito ódio, que ele, sabe, ela queria vingança e ele se aproveitou. Já teve outros relatos aqui no canal que aconteceram coisas um pouco parecidas, que a sensação que dá, né, é que o inimigo, ele fica ali à espreita e na hora que ele vê uma oportunidade, né, de tipo assim, de usar aquela raiva, aquela coisa, aquela angústia que a pessoa tá sentindo a favor dele, ele usa. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. E eu achei muito interessante que ela sozinha, não sozinha, assim, lógico que o esposo ajudou, né, enfim, mas ela é uma mulher de oração tão forte que ela mesma conseguiu, ela e o esposo, se livrar. Porque em casos, né, gente, a gente tá acostumado aqui da pessoa ter que ir na igreja, no terreiro, em vários lugares, né, para poder tirar isso da vida, né? Então, eu achei muito interessante, né? Essa é a palavra, achei interessante que sozinha, assim, entre aspas, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Ela conseguiu se livrar. Olha, gostei bastante da história, muito obrigada, tá, por ter enviado. E espero também que as pessoas comentem com respeito, né, nos comentários. O pedido que ela fez não foi um pedido muito bom, muito interessante, né, lá quando ela era criança, mas né, gente? Ela passou por uma situação bem complicada também, né? Então é isso. Ó, um beijo, tá? E vamos para o próximo relato. E bom, o nome do nosso próximo relato se chama A Maledite que se deu mal. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá certinho. Oi, Leandra, tudo bem? Me chamo fulana, mas não revele o meu nome. Então aqui no relato eu vou me chamar Bianca. E os outros nomes também serão trocados, tá? Ok. E sim, o relato é sobre o fim de uma maledite e tudo o que ela fez contra mim e contra meu filho, que foi tudo por causa do pai dele. Bom, vamos lá, vamos ver. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. A maledite que se deu mal, é isso mesmo. E sim, o fim da maledite é por tudo que ela fez contra mim e contra o meu filho, tudo por causa do pai dele. Então, entendi. Bom, vamos começar porque eu sei que você odeia enrolação e eu também. Eu conheço o pai do meu filho desde o ano de 2016 e aqui eu vou chamar ele de Caio. Ele me mandou uma solicitação no Facebook naquela época e desde então sempre ficamos. E eu vou resumir essa parte. Depois seguimos caminhos diferentes, pois ele foi viver a vida dele e eu a minha. Nesse meio tempo eu conheci outra pessoa e engravidei da minha primeira filha, a Júlia. Ficamos juntos um tempo, depois nos separamos e acabei voltando a ficar com o Caio. Nessas idas e vindas, engravidei do meu filho Arthur. Quando contei para ele,
a reação não foi das melhores. E, Leandra, eu sei que muita gente vai me julgar até o final desse relato, mas, enfim, é só um desabafo mesmo. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Sim, sozinha. Quando o Arthur nasceu, o Caio só conheceu ele quando ele já estava com 3 meses de vida. Enfim, e por incrível que pareça, voltamos a ficar. E quando o meu resguardo, terminou, eu voltei a trabalhar e o Arthur estava com 4 meses nessa época. No mês de outubro de 2023, ele teve bronquiolite e foi aí que a minha vida virou um inferno. Leandra, foi um inferno real que você não tem noção. A mãe do Caio se ofereceu para cuidar do Arthur enquanto eu trabalhava, porque a menina que olhava ele tinha filhos e talvez, sei lá, acabasse não dando o remédio certinho, porque, enfim, ela às vezes cuidava, eu acho que ela cuidava de mais de uma criança ao mesmo tempo, entendeu? Cuidava da filha dela, dos filhos dela e mais do menininho, do Arthur. E aí eu aceitei, porque ajuda nunca é demais e eu não sou de guardar rancor. Até que um dia levo o Arthur na casa do pai e vejo uma moça morena, que vou chamar de Carla. Morena, cabelo longo, e perguntei quem ela era para a mãe do Caio. E aí ela disse, é uma amiga de família. Não satisfeita, perguntei para a própria Carla. E aí ela disse, eu sou namorada do Caio. E bom, eu fiquei sem chão, porque como assim? O Caio tinha dormido lá em casa, tinha me buscado no trabalho a semana inteira com o Arthur. E como assim ele estava namorando? E foi aí que começou tudo de verdade. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas cadê o sobrenatural? Pois é, agora que entra essa parte. A Carla começou a mandar mensagens dizendo que estava grávida, mas era foto tirada da internet. Caio veio atrás de mim dizendo que me amava e que queria tentar pela gente e pelo Arthur. E eu aceitei. E com isso, é claro que ela surtou de vez. Ela disse, que faria de tudo para destruir a minha vida. Ela ia até a porta da minha casa, inclusive eu tive que privar todas as minhas redes sociais. Ela até me denunciou na polícia dizendo que eu maltratava o Arthur. E tive que ir 2 vezes à delegacia levar o meu filho para exame para poder provar que eu não maltratava ele. E, Leandra, era tanta coisa acontecendo que eu até duvidava da realidade, sabe? Mas enfim, agora vem a parte mais pesada. Toda vez que essa mulher chegava perto do Arthur ou do Caio, à noite o meu filho tinha febre. Arthur teve uma alergia que até hoje nenhum médico soube explicar. E ele sempre foi muito fraquinho de saúde. E eu achava que era culpa minha, sabe? Pelo trabalho e pelas saídas no frio. Até que um dia ela me mandou mensagem dizendo que enterrou o meu nome e o do Arthur no cemitério. E que ela fez isso de junho a setembro. Então, nesses meses, foram os meses que Arthur teve catapora e teve 3 pneumonias seguidas. E na última, ele ficou até internado de tão mal que ele ficou. Antes disso, eu paguei para uma moça jogar búzios para mim. E ela realmente me disse que alguém estava fazendo trabalhos desde quando o Arthur estava na barriga. Então, quando ela me ligou falando sobre essas coisas, eu meio que já sabia, por isso que eu acreditei. Então eu não contei nada disso para Caio, pois eu sabia que ele ia dizer que era coisa da minha cabeça. Até que quando o Arthur internou pela 3ª vez, o irmão do Caio, que eu vou chamar de Manuel, disse que aquilo não era normal. Ele jogou búzios também e sem eu contar absolutamente nada do que a outra moça tinha dito, saiu a mesma coisa, Ele me contou. O Manuel disse que o Arthur, que o que o Arthur tinha não era culpa minha e nem do Caio, mas sim porque a Maledite tinha feito um trabalho para ele desde a barriga e que era para eu perder o meu filho. E como ele não morreu na barriga, agora ela tentava matar ele, Leandra, quando eu ouvi isso, meu sangue ferveu. A família do Caio inteira é do candomblé, a mãe dele, os irmãos, e o Manuel às vezes vai na quimbanda. Enfim, é a religião deles. A mãe de santo pediu para levar Arthur assim que ele saísse do hospital. E assim eu fiz, e quando chegamos lá, ela sentiu algo tão pesado que nem conseguiu explicar. Apenas disse que precisava tirar o ebó dele urgente. E fizemos tudo certinho, e aí graças a Deus primeiro, e depois a entidade dela, o Arthur melhorou.
Ela disse claramente que a Maledite queria destruir a minha vida e a do meu filho para ficar com o Caio só para ela. E até hoje eu não entendo como ela encontrou alguém disposto a fazer mal para uma criança inocente, mas ela encontrou. Ela mandou para minha sogra que tinha enterrado o meu nome e o nome de Arthur em 3 covas de pessoas que sofreram muito antes de morrer, e que ela fez isso para nós termos a mesma morte que essas pessoas tiveram. E aí vem o final da história. Em outubro eu descobri que ela estava internada com um tumor na cabeça. E em novembro ela morreu. Quando isso aconteceu, metade do cérebro já não funcionava mais. E sabe qual é o pior? Ela tinha mandado mensagem para minha sogra dizendo para se preparar para chorar, porque ela não sabia se eu ou o Arthur morreríamos primeiro. Então já era para ela se preparar, porque um dos dois ia morrer. E aí no fim, quem chorou foi a família dela. Quando eu soube da morte dela, confesso que me senti aliviada e em paz. Porque quem faz mal para uma criança, sabe, para uma alma pura, não fica impune. E eu não sinto remorso nenhum. Foram 2 anos de xingamentos, denúncias, perseguição e trabalhos espirituais contra mim. Depois eu até te mando o print da última mensagem dela para minha sogra, é a foto de como Arthur ficou naquela alergia, que até hoje ninguém explica. Hoje, com a morte dela, sinto que Deus cobrou tudo. E acredito que tudo o que ela desejou para mim voltou para ela. Espero muito que leiam meu relato, pois iria amar ver o que os seus seguidores pensam disso tudo. E sim, hoje eu e o Caio estamos super bem, morando juntos e vivendo muitas experiências. E é lógico, o Arthur sempre está junto. Com Júlia, né? Pois a Júlia é filha dela que ela já tinha. E a Júlia, assim, ela nunca implicou, né? Então, nunca foi o alvo dela, né? O alvo sempre foi Arthur e eu, né? No caso, a moça que enviou o relato. Enfim, beijos, fica com Deus. Amo os seus vídeos, mesmo morrendo de medo às vezes. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Aí ela colocou, né, a foto do menininho, né? Tadinho. Que eu não posso... Como fala, eu não posso publicar, é claro. Enfim. É uma história bem recente. O falecimento dela é recente, pela data da mensagem. Tipo assim, foi nesse ano de 2025. Gente, que doideira. Mas também, né? Realmente, você vai pedir um mal assim a uma criança. Assim, eu não entendi muito bem se foi ela mesma, a moça que enviou o relato, que mandou revidar, né? O que ela descobriu que foi feito ali para o filho e para ela, ou se foi as entidades, mas aparentemente deve ter sido as entidades que mandou de volta, né, o que ela tinha feito. E é muito curioso isso, porque assim, 60% a 70% das vezes as entidades só tira, né, e manda a gente, segue em frente, né, deixa isso pra trás, deixa pra lá. São poucos os casos que eles deixam, né, a gente revidar. E nesse caso aqui, provavelmente a entidade tirou o que foi mandado, né, pros dois e mandou pra ela, então revidou, né. Então você pode ter certeza que essa mulher em vida não era flor que se cheirasse, não é flor que se cheire não, tá? Devia ser uma pessoa bem ruim, até porque pra demandar contra uma criança, né, você tem que ter, assim, um coração bem amargurado, né. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo relato, que se chama Zé Pelintra e Tranca-Ruas, entidades que me livraram da minha ex-amiga Maledite. Vamos lá. Olá, Liliquita, tudo bem? Você pode me chamar de Camila. Tenho 32 anos e só trabalho ouvindo os seus relatos. Sou sua fã. Mas, como todos já sabem, você não gosta de enrolação, então vamos para o relato. Tudo começou em 2022. Eu tinha me separado de um casamento longo por conta de uma traição. Traição essa que eu só descobri porque Dona Farrapo, né, que é uma entidade, me contou. Mas isso é história para um outro vídeo. Enfim, eu estava recém-divorciada, morando sozinha em um apartamento de aluguel. Passando alguns apertos financeiros ali, né, quando a Maledite, que na época era minha amiga há mais de 10 anos, deu a ideia de dividir o aluguel comigo. Ela tinha quase 40 anos de idade e ainda morava com a mãe e não tinha nenhum móvel, nenhuma panela, nem nada. E na época eu achei uma ótima ideia,
porque eu achei que ela poderia me ajudar financeiramente e ao mesmo tempo me fazer companhia também. E aí eu poderia ajudá-la, né, a finalmente ter ali a sua independência, já que ela reclamava muito do controle que sua mãe tinha sobre ela. Resumindo, uma ajudaria a outra. Então ela se mudou, trazendo apenas suas roupas e uma cama de casal. Gravem essa informação. E no começo, tudo parecia ser ótimo. Mas poucas semanas depois eu percebi que tinha cometido um grande erro. A Maledite era totalmente desorganizada. Não cozinhava, não lavava roupas ou banheiro, nem sequer varria o próprio quarto. Mas eu não suporto isso, pois eu acredito que sujeira atrai miséria e também poderia agravar a minha depressão. Por isso, eu acabei me tornando a faxineira da casa. Lavava, cozinhava e até o quarto dela eu varria e passava pano. Mas tá, até aí tudo bem. Afinal, era eu quem me incomodava com a sujeira. Mas o problema é que a Maledite tinha uma vida muito louca. Bebia todos os dias quando chegava ali do trabalho, usava aquele cigarrinho de artista e quase todos os dias trazia algum homem que ela conhecia em aplicativos, sabe? Tinders e afins, para passar a noite com ela. Então pensa na situação. Em plena segunda-feira eu dormindo ali com medo, pois tinha algum homem desconhecido na minha casa. E o pior, gente, eu consegui ouvir ela gritar e gemer enquanto praticava ali seus atos. Bem, e mais uma vez, apesar de me incomodar, até aí tudo bem. Eu tolerava, apenas trancava a porta do meu quarto e orava para que Deus nos protegesse. Deus, me tira dessa. Ai, gente. O tempo passou e surgiu uma oportunidade para eu comprar uma casa. Falei com a Maledite que, apesar da casa ser simples, eu ia aproveitar a oportunidade. Pois é claro, né, eu não queria pagar aluguel a vida toda. Disse que ela poderia ficar ali, né, no apartamento e assumir o aluguel sozinha. Ou, se ela quisesse, ela poderia se mudar para minha casa e continuar pagando o mesmo valor que ela já pagava. Ela no começo parecia feliz pela minha conquista e disse que se mudaria para casa nova sem nenhum problema. Mas com o passar dos dias, ela foi se tornando amarga. Soltava umas piadinhas dizendo que eu tinha pai, que era por isso que eu conseguia conquistar as coisas, e que ela não conhecia o próprio pai, então por isso tinha a vida travada. Mas assim, Lilica, eu realmente tenho uma família maravilhosa, mas quem sempre pagou as minhas contas fui eu. E pois bem, algumas semanas depois da mudança, ela mal falava comigo. E é aí que entra o sobrenatural. E um detalhe sobre mim, eu sempre tive a espiritualidade aberta e hoje eu sei que sou médium. E sempre respeitei outras religiões e tinha algumas intuições, mas nessa época eu era evangélica, pois sou filha de pastor. Inclusive, jamais pensei em participar da Umbanda. Então, tudo que eu sabia sobre entidades era o que era dito na igreja. Ou seja, eu achava que era coisa do capeta, né? Porque é assim que é pintado nas igrejas. Mas até que um dia eu estava no Instagram e começou a aparecer começou a aparecer vários vídeos com um ponto do seu tranca-ruas. É um ponto onde se fala, né, que ele desse uma volta lá fora, que o que fosse bom ele deixasse entrar e o que fosse ruim ele deixasse lá fora. Sabe qual é esse ponto? Eu sei, esse ponto é muito bom. Enfim, essa música grudou na minha cabeça. E aí eu fiquei cantarolando, sabe, baixinho o dia todo. Até que no final do dia, minha irmã, do nada, me chamou para ir em um terreiro de Umbanda, pois um amigo dela era pai de santo. Eu nunca tinha ido, mas respondi que iria. Meio com medo, mas disse que ia. Chegando lá, eu achei bonito, mas nada demais. Até que o pai de santo, amigo da minha irmã, que eu só conhecia de vista, recebeu o senhor Zé Pilintra. Eli, eu achei que eu ia desmaiar quando eu vi ele. Eu fiquei encantada e eu chorava como se estivesse revendo um amigo antigo a qual eu sentia saudades. E eu senti um cheiro de perfume masculino muito gostoso. Seu Zé veio, me abraçou e disse: "Moça, eu sou o seu padrinho. Não estou na sua coroa, mas sou seu. E você, moça, é uma boa malandra. Até tentaram te fazer de otária, mas você é malandra. Mas tem um defeito.
você deixa cobras na sua casa. E aí eu não entendi, né, de quem e do que ele estava falando. Mas aí ele disse mais coisas. E agora é o seu Zé falando novamente. Moça, eu vou no seu casuá, que significa casa. E eu vou com um companheiro, pois você estava louvando ele hoje mais cedo. Eu vou para te deixar esperta e o meu companheiro vai para dar uma volta e levar embora o que não presta. Gente, por causa da música. Gente, tô arrepiada. Que legal. Enfim, eu fiquei admirada e com um pouco de medo ali, pois ninguém sabia que eu tava com aquele ponto na cabeça. A gira acabou e eu fui para casa. Dormi muito bem, mas no outro dia, pasmem, eu acordei bem mais cedo do que o normal. Era um sábado e por isso continuei na cama, deitada de lado ali mexendo no celular. Quando eu senti o cheiro do perfume masculino, aquele que eu tinha sentido na noite anterior. E aí eu logo pensei, Maledite deve estar com visitas. Mas aquele cheiro foi ficando mais forte e parecia estar dentro do meu quarto. E eu paralisei. Até que em um dado momento eu senti alguém sentar na minha cama. E uma voz de homem na minha cabeça disse: Samoça, eu não falei que nós iríamos vir? E então eu vi uma sombra saindo do meu quarto e indo para o corredor onde tinha a porta do quarto da Maledite e também os outros cômodos da casa. Essa sombra parecia ser de um homem alto. Ele usava um terno e uma cartola. E Leandra, eu quase me caguei de susto. Então a voz falou: Não se preocupe, pois eu não deixo o afilhado meu ser otário. E o meu companheiro está aqui, pois você chamou por ele. Depois disso me deu um cansaço estranho e eu simplesmente voltei a dormir. Algumas horas depois eu acordei, achei que tudo aquilo era coisa da minha cabeça, que provavelmente eu só estava dormindo e sonhei. Então me levantei e fiz um café. Maledite estava no quarto dela e eu bati na porta e abri e perguntei se ela estava bem e se eu tinha feito alguma coisa que a chateou, pois ela não estava conversando comigo. Ela, muito fria, disse que não tinha nada e que estava tudo bem. Então, eu só respondi que tinha feito café e que se ela quisesse poderia ir tomar. Depois disso, voltei para o meu quarto e fiquei ali me sentindo mal, sabe? Triste. Até que deu a hora que eu precisava sair para fazer a minha unha. Eu avisei a ela que estava indo fazer a unha. E detalhe, é que eu sempre demorava muitas horas, pois eu tenho unha de gel. E além disso, depois eu ia almoçar em um restaurante japonês, né, depois de fazer a unha. Então, eu ia passar muito tempo fora de casa. Mas nesse dia foi diferente. A manicure foi rápida, mais rápida do que o normal. E quando acabou e eu ia ir no restaurante, aquela voz me disse: Moça, vai para casa agora. Então, sem entender nada, eu apenas chamei o Uber e fui para casa. Quando eu cheguei da rua, eu já vi um caminhão-baú enorme estacionado ali na porta e várias pessoas entrando e saindo da minha casa. Me apressei e fui procurar a Maledite e ela estava na cozinha com a porta da geladeira aberta, tirando os meus mantimentos e colocando tudo em uma caixa. Isso mesmo, ela ia roubar até a minha comida. Quando ela me viu, ela levou um susto e disse: Ué, você já voltou? Ela ficou pálida, parecia uma criança quando é pega no flagra fazendo coisa errada. E aí eu fui logo perguntando: O que você tá fazendo, fulana? E ela toda sonsa começou a chorar e disse que não estava dando certo morarmos juntas. Eu perguntei por que ela não me avisou e ela disse que estava com medo. Eu achei melhor não render assunto e fui até o quarto dela. E eles já tinham tirado a cama e as roupas. E adivinhe só? O pessoal da mudança estava começando a desmontar o guarda-roupas que eu havia emprestado para ela. Pois vocês se lembram, né? Ela chegou na minha casa apenas com suas roupas e uma cama de casal. Ela não tinha mais nada além disso. Mas ali naquele momento ela estava se preparando para levar mais coisas. E então eu mandei eles pararem de desmontar os meus móveis e falei: Você já levou tudo o que era seu. Me dê as chaves da casa e vá embora. Ela, chorando e ainda assustada, se foi. Depois que ela se foi, eu ainda confusa fiquei tentando entender. Até que aquela voz disse: Moça, ela ia te roubar. Ela ia levar até seus panos de bunda.
e depois ia colocar fogo no seu casuar, ou seja, na casa. Leandra, eu não tenho como provar, mas eu sei que se as entidades não tivessem me avisado, ela levaria tudo que era meu. Enfim, eu sei que essa história não é tão pesada e talvez vocês até pensem, mas eram só móveis. Mas era tudo que eu tinha, sabe? Eu estava muito endividada por conta da compra, né, da casa. E aquelas coisas, assim, eram as que eu tinha. E eu acredito que a Maledite me roubar e se ela destruísse ali a minha casa, certamente eu teria me afundado na depressão. Sabe, eu ia acabar perdendo a minha casa e tudo que eu, com muita dificuldade, havia reconquistado. Bom, esse é o meu relato e eu deixo ele como um conselho. Cuidado com quem vocês colocam em suas casas. Eu acreditei que a Maledite era minha amiga e me queria bem. Mas acredito que a inveja e a ambição estragou a nossa amizade. Hoje eu sou muito grata ao seu Zé Pilintra e ao seu tranca-rua. E aquela fase de dívidas passou e hoje eu estou muito bem. Na minha casa, com as minhas coisas, e da Maledite eu não tenho notícias. Desde aquele dia eu nunca mais vi e eu proibi também que os amigos incomuns assim que a gente tem falassem sobre ela comigo. E é isso, tenho outras histórias que se quiser posso enviar. Beijinho, Liliquinha. Um beijo, tá? Muito obrigada, gente. Eu faço das palavras dela, né, as minhas. Cuidado com quem vocês colocam dentro de casa. Bicha louca, gente. Ficou com inveja. Gente do céu. E, cara, ela ia roubar as coisas e ia botar fogo ainda na casa. Não satisfeita em roubar as coisas, ela ainda ia colocar fogo na casa. E olha, se agradece muito às entidades, tá? Porque eu acho assim que ela já tava fazendo algumas maldades antes, entendeu? Eu acho que ela não tomou essas atitudes só porque meio que... Inclusive, agora que eu tô lembrando, ela nem cogitou dela sair da casa. Foi ela mesmo que quis sair. Então é porque provavelmente, agora que eu tô pensando nisso aqui, porque provavelmente as entidades que, tipo, chega pra lá nela e aí ela quis sair da casa. Então, assim, eu me perdi nessa parte. Não foi a moça que enviou o relato que pediu pra ela sair. Então, realmente, ela já tava agindo de má fé, de muito tempo antes. Vai saber o que essa mulher não tava fazendo dentro da sua casa quando você não estava. E eu tô falando no sentido de, tipo assim, magia, sei lá, alguma coisa assim, que até, de repente, era isso que tava fazendo a sua vida, tipo, ficar andando pra trás, sabe? Às vezes era a energia dela. Mas, enfim, de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que enviaram os relatos para essa coletânea e agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.